Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Galahad com vocês para mais uma aulinha, mini aula de Umbanda Universalista. Pessoal, eu cometi um equívoco na primeira aula, dizendo que a aula seguinte seria a aula sobre Oxalá. Só que eu já tinha editado as imagens e tinha colocado a aula 1 como aula de Exu. E eu vou passar essa aula de Exu e aí eu vou dar sequência para Oxalá e os demais orixás. Tá, pessoal? Lembrando para vocês que curta, se inscreva, compartilha, cadastre aqui no canal, porque ajuda pra caramba. Comenta aí embaixo se você é da Umbanda Universalista, Esotérica, Sagrada, tanto faz. Lembrando que esse curso é apenas de Umbanda Universalista, nós não vamos entrar nas outras vertentes de Umbanda, nem outras religiões que também tem os orixás tem os orixás como potências cósmicas, tá? Outro recado, se você quer fazer aí uma terapia, quer se tratar, está passando por problemas, né, financeiro, problema emocional, quer tirar um baralho cigano, uma mesa quântica, estudo aí numerológico para ver se seu nome está impedindo você de prosperar na vida, impedindo você de arrumar um emprego que você quer, tem o QR Code que está ali, ó, bem ali. Só você escanear esse QR Code que você vai para a lojinha. Na lojinha você tem várias opções de terapia para que você possa agendar a sua sessão e ter uma vida mais próxima, mais tranquila. Tá, pessoal? Vamos falar hoje de Exu, tá, pessoal? Pessoal, lembrando que eu vou falar aqui sobre Exu Orixá, então vou sempre falar Exu Bará, tá? Que é Exu Orixá, que é como o pessoal do Candomblé chama, algumas vertentes da Umbanda também. E quando eu for falar da entidade, eu vou falar Exu Entidade. Tá, pessoal? Então vamos lá. Exu ele é conhecido como grande arcano, porque muito antes da gente ter essa manifestação dos orixás, a manifestação basicamente da vida como ela é, Exu já existia. Estou falando de Exu Bará, tá, pessoal? Então, essa energia de Exu, que é a energia que cria, a energia que destrói, a energia que movimenta, a energia que dá vida, ela já existia muito antes da gente saber sobre o orixá. Representa a linha de esquerda na Umbanda, que é o que? O polo, é o polo negativo, não quer dizer que é o polo ruim, não, quer dizer a qualidade negativa, se o polo. Então, é a energia que trabalha inúmeras outras valências que as energias de direita geralmente não trabalham, trabalham de uma forma diferente, tá? A energia também trabalha o karma e o dharma, ou seja, Exu Bará e suas entidades, elas aplicam o karma e o dharma conforme for do merecimento de cada um de nós, tá, pessoal? Dentro dos arquétipos de Exu, apenas manifestam-se Exu e Pombagira, não se manifestam Caboclo, Preto Velho e Criança, tá, pessoal? Manifesta apenas Exu e Pombagira, e dentro dos seus entrecruzamentos vibratórios, nós temos ali entidade Exu e Pombagira que se manifesta em outras linhas da Umbanda, tá? Na linha de direita. Não me referindo de direita no sentido de se manifestar na linha de Oxalá, Oxóssi, Yorimá, etc. Bom, que já falei que é controla a energia da destruição, da materialidade, que é o quê? É a parte humana da coisa, a parte de termos sentimentos, sensações, desejos, e assim sucessivamente. Dentro dessa manifestação de Exu, no caso Exu Orixá, ele é o intermediário máximo entre os seres humanos e a manifestação dos seres humanos, sentimentos, alegria, tristeza, prosperidade, sexualidade, etc. Exu é a energia máxima, é um intermediário máximo entre os humanos e os orixás, né, as energias da espiritualidade. Então, a gente tem uma frase dentro da Umbanda que diz que em casa que não tem Exu não se faz nada, e é mais ou menos por aí mesmo. Aqui embaixo eu coloco não confundir Exu Bará com Exu Entidade, eu vou explicar isso mais na frente. E que, como eu já disse, tem o seu arquétipo próprio, tá? Só algumas curiosidades sobre Exu Bará. Exu Bará é um orixá que não incorpora e seus arquétipos dificilmente incorporam para dar consulta, etc. Só quando estão no grau ali de guias e protetores e alguma coisa assim. Geralmente eles não se manifestam porque existem outras
linhas de Exus, de entidades, que se manifestam já nas 7 linhas da Umbanda. Então, geralmente, esses Exus, entidades que estão associadas ao Orixá, eles fazem outros tipos de trabalho que dispensam a necessidade de incorporação. Os guias e protetores da linha de Exu funcionam da mesma forma que funciona. Na aula passada eu expliquei isso, as 7 linhas da Umbanda. Então você tem o orixá maior, que é Exu, e você tem orixás menores, que também são Exus, e você tem guias e protetores. Então, para o orixá maior, que é Exu, você tem 7 orixás menores. Para cada um dos 7 orixás menores, você tem vezes 7 guias, e para cada um dessa multiplicação de 7, você tem vezes 7 protetores, e aí vezes 7 as entidades que estão num padrão evolutivo um pouco mais baixo. Dentro da hierarquia de Exu, algumas vertentes da Umbanda classificam como 3 níveis, que seria o rabo de encruza, que eu particularmente discordo e ele não entra muito dentro da Umbanda universalista, que é o quê? Que é aquele espírito que ainda está meio na treva, mas está ali caminhando. Ele não trabalha dentro da linha de Exu, não. Às vezes, ele até é enviado por conta da aplicação da lei do karma, tá, pessoal? Ah, isso quer dizer que Exu, então, mandou um rabo de encruza para fazer maldade. Não, é merecimento da pessoa receber aquele rabo de encruza. A culpa é da pessoa, não é de Exu. Exu só aplica a ordem, aplica o karma. Se você achou ruim, aí você tem que fazer a reforma íntima. O segundo grau de Exu nós chamamos de Exu pagão, né? Que é aquele Exu que não está ainda dentro da linha de Umbanda, dentro da hierarquia de Umbanda, mas ele já está evoluindo, ele já está começando a aprender algumas coisas para evoluir, para depois chegar ali no nível de Exu de lei, que está dentro da lei de Umbanda. Tá? Acima disso, nós temos os Exus que são tronados e coroados, que já estão dentro ali da área de orixás menores e em ascensão. Você saber isso na sua vida não vai fazer diferença nenhuma em você, nos seus trabalhos de Umbanda, tá, pessoal? Só estou falando aqui porque é informação. A incorporação tanto da entidade Exu nas 7 linhas da Umbanda como na entidade, quando acontece em Exubará, geralmente elas acontecem, você sente uma energia vinda do chão, entra pelos pés e sobe até a cabeça. Por quê? Porque o chakra que Exu trabalha é o chakra básico, do mesmo jeito que a Kundalini. A Kundalini ela vem pelo chakra básico, como se fosse uma serpente, e vai subindo pelos 7 chakras até chegar no chakra coronário. É uma energia muito absurda, para quem já sentiu, né? Então, não é regra isso, tá? Mas na maioria das vezes a incorporação acontece assim. Dia da semana é segunda-feira, não existe, até onde eu vi dentro da Umbanda Universalista, um consenso sobre o dia de Exu. Para mim, dia de Exu é qualquer dia. O signo Escorpião e Gêmeos, tá? Tem associação com esses dois signos, também não tem uma convenção sobre isso. O astro é Mercúrio, tá? Porque é o astro que trabalha a fé. Então, Exu tem muito essa coisa da fé, de você acreditar, de você confiar. É o chakra básico, já disse, né? É o chakra de Exu. E você tem a saudação. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa sobre saudação. Se você não souber a saudação de qualquer orixá, não tem problema nenhum. Nenhum. Se você falar saravá, salve sua força, salve sua banda, tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque tem algumas saudações que são um pouco mais complicadas. Por exemplo, a saudação de Ogum. Tem algumas linhas que falam SGS Patacori Ogum. De cara você não vai lembrar disso. Ou se não tem Ogum Ye. Ogum Ye é mais fácil. O que caboclo para Oxóssi. Então, muitas vezes a pessoa ela fica nervosa porque ela não decora. Não precisa decorar. Com o tempo, com a prática, você vai aprender. Tá? Não preocupa com isso não. E aí, então, a saudação de Exu, diferente do que as pessoas acham, é Laroye Exu. Exu a Mojubá ou Exu Mojubá. Mais nada, que significa o quê? Curvo-me a você, grande arcã, grande guardião, ou não confunda com a música da Xuxa, que é Hilari Larie, viu, gente? Eu volto e me eu vejo. Hilarie, Larie, Larie. É Mojubá, então já erra 2 vezes. Porque quando você vai cantar esse ponto, deu meia-noite, a lua se escondeu, lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada,
Aí você coloca o nome do Exu que você quiser. Tranca a rua apareceu. Aí o povo fala, Hilarie, não é, é Ilaroie, Laroie, Laroie, Amojubá, Amojubá, Amojubá. Não é Mojubá. Mas se você cantar Mojubá, vai quebrar tudo? Não vai. Importa é a sua intenção de estar cantando e entrando dentro da vibração, tá, gente? Mas Hilarie é foda, né? Pelo amor de Deus, né? A música da Xuxa, não. Ao contrário dos demais orixás, Exu não tem pomba-gira como sua contraparte. Por exemplo, você tem Xangô e Yansan, a contraparte Xangô. No caso de Exu, você não tem Exu pomba-gira, é só, no caso orixá pomba-gira, é só orixá Exu. Tá? Depois eu vou te explicar a história da pomba-gira para vocês entenderem. Xubará, no caso orixá, ele atua muito na prosperidade, nos sentimentos, na fé, na criação, na destruição. Aí você fala destruição porque ele é mau? Não, porque não tem como você criar uma coisa, né, em cima de outra que já está criada. Você tem que remover aquela coisa que está ultrapassada para que outra mais atualizada se faça presente ali. Entendeu? Então a questão de destruição é nesse sentido. Tá, pessoal? A aplicação da lei do karma junto com a justiça ao lado de Xangô, tá? Muitas vezes ao lado de Ogum também, para essa coisa de vencer os karmas, vencer as demandas. Ogum tem muita ligação com o Exu Orixá e os Exus entidades, porque geralmente dentro das 7 linhas da Umbanda ali de direita, Ogum tem uma liderança muito grande dentro dos arquétipos de Exu, tá, pessoal? Principalmente o Sr. Tranca-Ruas, né? Que é o chefe de legião da linha de Exu do Orixá Ogum. E aí você tem esses entrecruzamentos. O que é um entrecruzamento vibratório, pessoal? É você ter, por exemplo, o orixá Oxóssi, tá? E um Exu de um outro orixá se manifestando ali. Então, isso é um entrecruzamento vibratório. Às vezes você tem um caboclo de Oxóssi que se manifesta na linha da Jurema, ou se manifesta na linha de Ogum. Acontece às vezes, e é super normal. Por que acontece isso? Porque às vezes é necessário um complemento energético vibratório para a resolução de determinado problema, de determinado trabalho. Tá, pessoal? Então, essa coisa de que Oxóssi não trabalha com Exu, linha de esquerda e de direita não trabalha junto, ó, balela. Os médiuns que recebem Exu, sejam essas entidades da linha de Exu ou da linha de outros orixás, eles, por padrão, eles têm que ter muita fé, têm que ter uma fidelidade muito grande, têm que trabalhar de forma íntima demais. Tá? Eu vou explicar o porquê disso daqui, acho que 1 ou 2 slides, vocês vão entender que acontece uma bagunça gigantesca, principalmente no desenvolvimento mediúnico de alguns líderes espirituais que trocam alhos por bugalhos e aí a coisa começa a desandar muito, já vi muito médium cair por conta disso. Tá? Exu também ele traz muito o lado sombra nosso à tona, por quê? Porque nós temos que entender quais são nossos defeitos, nossos medos, nossos anseios, a parte que não é muito iluminada da nossa personalidade, da nossa espiritualidade, para que nós possamos ressignificar alguns processos e possamos evoluir esses processos de forma que o nosso lado sombra se torne o nosso lado amigo, se torne um lado que vai mais para a luz do que para a sombra, mais para o bem do que para o lado negativo, tá, pessoal? Então é Exu que faz esse tipo de trabalho também, tá? Nesse caso é a energia Exu Orixá e suas entidades, assim como as linhas de Umbanda, né, que vem com as entidades de Exu Pombagira. E aqui eu coloco, Exu não é diabo, Pombagira não é puta. Por que eu coloco isso com uma forma tão grosseira? Porque as pessoas elas têm que... Vou fazer um desabafo aqui. As pessoas, essa geração de agora, a gente está tendo que reinventar a roda e reexplicar o óbvio. E isso gasta muito tempo, dá uma canseira, porque as pessoas elas vivem num mundo, às vezes, que eu não sei de onde que elas tiram determinadas coisas. Tá? Então o pessoal sempre acha que pomba-gira, no caso entidade, né, porque não tem orixá pomba-gira, eles sempre acham que pomba-gira fica com os peitos de fora, fica de calcinha e sutiã, tomando champanhe, fumando cigarrilha, fazendo sexo com 20 homens ao mesmo tempo. Gente, eu não sei, sinceramente, de onde vocês tiraram isso, porque isso não existe. Tá? A entidade pomba-gira, assim como a entidade Exu, são entidades que estão também em evolução, estão. Tiveram suas formas encarnadas? Tiveram. No caso, guias e protetores, tá? Alguns chefes de legião nunca tiveram vida material, não. Então as pessoas elas têm
esse problema absurdo de ficar inventando coisa para justificar os próprios podres. E é muito feio essa coisa. Daqui a pouco eu vou explicar o resto para vocês. Assim como você entender o que é Exu, Orixá e Afinidade. Para quem ainda não entendeu. Exu Orixá ou Exu Bará, ele é uma potência cósmica, assim como Xalá, Xangô, Oxóssi, Iemanjá, etc. Tá? Exu entidade são os arquétipos que se manifestam na linha de Exu e dentro das 7 linhas de Umbanda. São as entidades que geralmente incorporam para trabalhar, incorporam para falar alguma coisa, dar uma mensagem, fazer uma limpeza, enfim. Tá, pessoal? Então, Exu Orixá nunca foi encarnado. Tá? Entendam isso, assim como Oxalá, Xangô também nunca encarnado. Isso aqui eu já expliquei, tá? Que as entidades na qualidade de Exu, no caso os arquétipos, né? Eles vibram também nas 7 linhas de Umbanda. Eu já expliquei na aula passada também, já expliquei nessa. E eles têm funções variadas de acordo com a vibração em que eles vêm. Agora, quais são as maiores importantes, né, da entidade Exu? Para cada linha de orixá, das 7 linhas da Umbanda, né, Oxalá, etc., a gente tem um Exu e a sua contraparte, que é a Pombagira, no caso, a entidade. Tá? Então, aí nós temos o seguinte: temos os chefes de legião, igualzinho nas 7 linhas de Umbanda, ali de direita. Nós temos orixás, guias e protetores, e é igualzinho, não muda absolutamente nada da linha de esquerda para a linha de direita. Dentro do orixá Exu, é só Exu, não tem orixá Pombagira, tá? Mas dentro dos arquétipos da linha de Exu, você tem Exu e Pombagira. Só isso que vocês têm que saber, tá passando de bom, porque a gente começar a entrar muito nesse assunto, vai ficar complicado demais de explicar em pouco tempo. Então, cada linha de Umbanda tem seus guardiões, né, que é Exu, Pombagira, e eles têm funções diversas. Uma dessas funções são de guardiões, que é o quê? Que é guardar os templos, a entrada, a saída, os cantos da sua casa, da sua igreja, da capela, do terreiro, da tenda, enfim. Eles sempre guardam os locais que têm trabalhos espirituais ou não, porque é função deles. É por isso que existe tanto Exu, porque são muitas funções para essas entidades trabalharem, tá, pessoal? Então você que vai numa igreja, por exemplo, católica, saiba que tem um Exu ali na porta, um Exu ali no fundo e nas laterais, fazendo a proteção energética para que o culto, a missa, ela ocorra da melhor maneira possível. Ai, mas eu não aceito isso. Não tem problema não, a vida segue. Eles também atuam como polícia do astral. O que é a polícia do astral? É igual a polícia. É quase como se fosse eu vou falar aqui um exemplo para ficar fácil. Quase como se fosse uma tropa de elite, como se fosse um BOP. Eles estão sempre atentos em regiões umbralinas ou não, tá? Em outras dimensões também, e na nossa dimensão, para tentar coagir a atuação dos espíritos malignos. Espíritos que estão muito atrás. E nós chamamos de marginais. Por que são marginais? Porque eles estão à margem da lei de Umbanda, à margem das leis de Deus. Então o Exu e Pombagira também entra. E pessoal, sem romantização, tem porradaria do lado de lá? Tem. Tem arma do lado de lá? Tem. Porque, assim como diz as leis de Hermes, as leis herméticas, tudo que é em cima também é embaixo. Como é em cima, é embaixo. Ou seja, uma coisa é espelho da outra. A diferença é que na dimensão de lá, tempo é diferente. Aqui nós temos 24 horas num dia, né? Minutos, segundos, horas. Lá é completamente diferente, mas tem problemas muito semelhantes. É por isso que nós temos vários espíritos nascendo. Parece que já nasceu com um capeta no corpo. E por mais que nós trabalhemos a questão da reforma íntima, algumas pessoas infelizmente não fazem isso, os crimes continuam, as barbáries continuam, entendeu? Então dá muito trabalho você recolher todos esses espíritos, essas almas e levarem para tratamento. Pessoal, Exu Pombagira, eles trabalham também no resgate de espíritos que estão em regiões umbralinas, regiões mais densas, tá? Um Exu que trabalha muito com resgate é o Exu do Lodo, que está associado ali diretamente ao orixá Nanamburucum, ou Nanamburuque, mesma coisa, tá, gente? Faz diferença nenhuma na sua vida. Então, eles trabalham muito para esses espíritos que já têm o merecimento de receberem um resgate. Geralmente são Exus e Pombagiras que vão lá, junto com alguns outros espíritos iluminados, para poder resgatar essas criaturas que às vezes cometeram suicídio, fizeram alguma cagada na vida, né, e foram parar lá.
É de responsabilidade de Exu Pombagira executar a lei do karma, a lei do retorno, ou seja, você fez muita merda, preciso falar alguma coisa? Acho que não, né? Você fez muita coisa boa, você vai receber os louros, né, das boas ações que você fez. Então é Exu que faz isso. Não é que Exu pode falar, Exu não é bom nem mal. Não é esse o negócio. Exu ele executa a ordem. E isso é bom, porque se ele não executasse a ordem, não tinha evolução. Então Exu, gente, Exu tudo é bom. Exu e Pombagira é bom demais. Nossa. Aqui, como eu acabei de dizer, né, essas entidades sempre agem de acordo com as ordens de Jesus, Deus e os orixás, aos quais eles têm associação, cruzamento vibratório. Então, todas essas entidades elas trabalham sempre com ordens de cima. Elas só executam a ordem. Aí, agora, a importância também de Exu entidade, nesse caso aqui da sexualidade e fertilidade. Tem gente que confunde as coisas. Não é Iemanjá, Oxum, que trabalham com fertilidade? É. Só que para você ter a energia da fertilidade, você tem que trabalhar o chakra básico, quem faz isso é Exu e Pombagira. Então é, quer dizer que quando a pombagira está perto, eu vou ficar com tesão, vou ficar com vontade de transar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, meus amigos. Se te ensinaram assim e você quer fazer assim, vai fundo. Depois você se explica lá do outro lado. Mas a energia ela vem para que aconteça o quê? A relação sexual no sentido de amor e reprodução e criação. Não sei se você sabe. Se você conseguir fazer um trabalho meditativo, sentindo essa energia, por exemplo, da excitação sexual para a criação, mentalização de alguma coisa, é uma energia muito poderosa. As coisas se manifestam mais rápido. Mas quer dizer que eu vou me masturbar rezando? Não. É você conseguir controlar essa energia, converter essa energia que vai te levar, no caso, para o ato sexual, para você conseguir criar coisas melhores. Tá, pessoal? Exu e Pombagira também trabalham como mensageiros. Às vezes eles vêm para dar uma mensagem e vão embora. Tá? Também é função deles. E aí, o melhor de tudo, são especialistas em combate corpo a corpo, tá? Com o lado de lá. E são especialistas em desmanchar trabalhos de magia negra, enfrentar espectros, magos negros. Agora está na moda falar que tem que mago negro, né? Sempre existiu. Enfrentar entidades trevosas, entidades que estão em formas animalescas. Exu sempre faz isso. Tá? Eles sempre estão ali na linha de frente dos trabalhos. Não é à toa que são policiais do astral. Agora, curiosidades interessantes. Pessoal, como eu já falei, Exu não é o capeta e Pombagira não é puto, não é rapariga. Se você está em Portugal, rapariga não tem nada a ver com o que eu estou falando agora. O que acontece? Eu vou chegar no ponto ali que eu vou linkar com esse primeiro, vocês vão entender. Como já disse, o Orixá Exu nunca teve vida material. As entidades não são bêbados nem drogados, tá? Estou mexendo aqui. Não são bêbados nem drogados, tá, pessoal? Eu coloquei que isso é coisa de médium safado, de pai de santo sem vergonha, porque é assim. Agora eu vou elencar isso ao terceiro, o quarto e ao quinto item, que estão nesse slide que vocês podem ler à vontade. Pessoal, muitas pessoas têm a pachorra de ficar colocando culpa de putaria, de uso de droga, de cachaçada, esses trem, em Exu e Pombagira. Pessoal, isso não é feio. É feio. Sabe por quê? Porque estamos em 2024. O uso de marafo, né, pinga, aguardente, charuto, cigarrilha, não tem mais necessidade de fazer isso. Nós temos incenso, nós temos defumadores. Às vezes, utiliza o cigarro, muito mesmo, até sem acender o cigarro, só para você atrair o espírito do obsessor, para você doutrinar e levar para o outro lado. A pinga é a mesma coisa. Tem que ser pinga? Não. Pega álcool. Álcool 70. Bota ali num copinho de pinga. Passa na frente do médium. Vai cheirar, o médico vai incorporar essa entidade, o obsessor, para a entidade ir mais rápido, porque ele vai achar que é marafo e ele vai drenar aquela energia. Mas não, estratégia que nós usamos junto com a linha de esquerda de Umbanda, que é Exu e Pombagira, para poder trazer o obsessor mais rápido, doutrinar mais rápido e resolver mais rápido. É uma das coisas que eu amo na Umbanda universalista. Resolução de problemas de forma rápida e prática. Sem ficar enrolando a vida inteira. Não, volte daqui 29 semanas. Vamos fazer o desenvolvimento, não.
a desobsessão em 6 meses. Não, se tiver apometria, papum, porrada, come pronto. Entendeu? E eu sou aquariana, gente, eu gosto de praticidade. Então, tem muito médium safado que fica fumando, bebendo, falando que tá fumando peixu, bebendo peixu. Gente, pelo amor de Deus, orixá não precisa disso. O que orixá e entidade precisa é de ectoplasma, e você não consegue produzir ectoplasma fumando, trepando o dia inteiro, fazendo orgia, fumando cigarro, bebendo pinga, bebendo álcool direto, ingerindo açúcar pra caramba, tá? Lembra da lei do retorno, não, da lei da conservação. O Exu também trabalha nisso, na lei da conservação, tá, pessoal? Então aqui eu escrevi, né, que às vezes essas entidades, achei que era uma vírgula, mas na verdade não é um acento. Essas entidades são radicalmente contra qualquer coisa que seja imprópria para a evolução humana. Orgia, uso de droga, excesso de toda sorte. Exu, gente, é equilíbrio. É uma energia muito forte, muito potente, mas é equilíbrio, tá? E aí toda vez que você vê uma pessoa, quando a pombagira chega, eu fico perseguida, atiçada, eu preciso dar para alguém. Ó, quem tá perto dela é quiumba. É quiumba. Você sabe o que é quiumba? Vou explicar para você. Quiumba é como se fosse um espírito zombeteiro, um espírito obsessor, um espírito que está na treva, está atrasado. Ele está sentindo dor, mas não assume que precisa de ajuda e fica drenando energia dos médiuns, principalmente médium que é emocionar demais. Em que sentido? Eu quero incorporar, meu Exu tem que ser mais poderoso, meu caboclo é mais pica torta que o outro. Gente, dá cagada toda vez isso. Toda vez dá cagada. Aí vai no terreiro, porque hoje eu recebi a pombagira, ela mostrou os peitos. Porque eu incorporei a pombagira, fiquei rolando lá, saí sujo de lama. Gente, pelo amor de Deus. Isso aí é falta de controle mediúnico, tá? E putaria do médium, que vai colocar a culpa na entidade, a entidade nem lá tava, só para comer de conversa. E Exu, gente, não come carne nem toma pinga. A energia da carne, por ser uma energia mais densa, ela auxilia o médium. Caso você seja vegano, existem outras maneiras de fazer isso, tá? Ou vegetariano que seja. Mas a energia da carne, ela é a proteína da carne, na verdade, ela é um bom produtor de ectoplasma, tá, pessoal? Então, moral da história. Você não precisa matar um bicho, cortar a carne e colocar lá no dia da gira para o médium incorporado comer carne. A gente não precisa disso. Não precisa ficar largando carne no meio da rua para fazer oferenda. Pelo menos na Umbanda Universalista, nós não fazemos mais oferenda. Não existe esse negócio de ficar fazendo oferenda, farofa, linguiça, pimenta. Não tem isso na Umbanda Universalista. Por quê? Porque nós entendemos que não precisa mais. Basta você estudar a mediunidade, entendeu? Basta você ter fé, reforma íntima, tá? E trabalhar. Vai para o seu terreiro, vai para o seu centro universitário trabalhar, entendeu? Estude, questione, que as coisas acontecem. E agora os principais Exus associados às 7 linhas da Umbanda. Lembra que eu falei que para cada orixá tinha um Exu? Então, vamos lá para vocês entenderem. O Exu das 7 encruzilhadas ele vem na linha de Oxalá, tá, pessoal? Que tem a ver com a manifestação do caboclo das 7 encruzilhadas que incorporou no médio Zélio Fernandinho de Moraes. Se você não assistiu a aula número 0, assista. Se eu lembrar, eu vou deixar o card aqui para você poder clicar e assistir depois. Para Ogum, nós temos Exu Tranca-Ruas. Para Xangô, Exu Giramundo. Para Iemanjá, nós chamamos de Exu Pombagira ou só Pombagira, problema nenhum. Não confunda Pombagira com Cigana, nem Pombagira Cigana, nem Cigana Pombagira. Não confunda uma coisa com a outra, tá? Quando eu for fazer aula de ciganos, eu vou explicar isso. Para Iori, né, que é a linha dos Erês, você tem o Exu Tiriri. Yorimá, você tem o Exu Pinga Fogo. E Oxóssi, você tem o Exu Marabô, que para algumas vertentes da Umbanda, Marabô se manifesta na linha de Xangô, como o Exu de chefe de legião. Só que acontece, gente, todos esses Exus eles podem se manifestar em outras linhas, tendo autorização de cruzamento entre cruzamento vibratório, tá, pessoal? E ali a observação para cada orixá, nós temos um chefe de legião, que são esses Exus que eu falei, e para cada um deles, né, multiplica-se por 6, no caso 7, né, que são as linhas de Umbanda. Então você tem ali 7 linhas de Umbanda, 7 Exus, para cada um dos 7 Exus, vezes 7,
Exus entidades no grau, vamos dizer assim, de protetores, e vezes 7 no grau de guias e assim sucessivamente. Pessoal, na próxima aula eu vou falar sobre Oxalá, tá? Então, não perca a próxima aula. Pelo amor de Padre, insisto, não perca a próxima aula. Eu agradeço você que aguentou assistir até aqui. Estamos com meia hora de vídeo quase. Tentei ser mais sucinto. Até já tinha gravado essa aula antes, só que não gravou o som. Aí lasquei, né? Então agradeço você que assistiu. Lembra, ó, o QR Code tá ali para você agendar a sua sessão comigo e vou deixar uma promoçãozinha aqui rápida, tá? Entrou no QR Code e pegou uma sessão de leitura completa de baralho cigano ou de mesa quântica. Se você pegar a mesa quântica, você ganha 5 perguntas no baralho cigano. E se você pegar ali o baralho cigano completo, você vai ganhar uma harmonização na mesa quântica. Tá, pessoal? Essa promoção vale até o fim desse mês. E só para quem me contactar e falar, eu vi no YouTube, no canal do YouTube. Que aí você vai ganhar esse presentão, tá? Pessoal, curte, se inscreva, compartilha, badala assim para não perder as notificações. Comenta o que você achou, o que você vê no canal, tá? Comenta aí se você já tem experiência com banda, chuva, magia, etc. Conta aí, vamos conversar, vamos trocar umas informações que é sempre interessante. Tá, pessoal? A gente se encontra no próximo vídeo. Fique com Deus e que Exu te abençoe. Tchau.